Bom dia, ouvintes da Rádio TV Imprensa, companheiros. Ferreira Leite nos propõe aí duas questões. Se teremos já a definição do primeiro turno, a 9 dias das eleições, e depois por que as pesquisas não conseguem refletir o clamor das ruas, né? O Datapovo não coincide com as pesquisas, sobretudo Datafolha e IPEC. Bom, sobre o primeiro turno, eu teria a dizer, pela vida, né, pela experiência de vida de jornalista, que o jogo só termina quando acaba. Não é? Então não teremos ainda uma definição clara de como será o primeiro turno. Se tudo se definirá no primeiro turno, ou como será o primeiro turno. Podemos ter aí surpresas, eventos, e mesmo há pouco mais de uma semana das eleições, o sobrenatural de Almeida ainda pode influir e aparecer para alterar um quadro ou outro. Isso só o destino, só Deus nos dirá. Mas, de qualquer maneira, parece que a terceira via, que era onde se depositavam as esperanças de um primeiro turno mais competitivo, a terceira via ela acabou não qualificando os seus candidatos, né? Fazendo com que a eleição fosse mais uma vez polarizada entre Lula e Bolsonaro. Ciro não apareceu bem e quando apareceu já tinha um pacote de soluções pronto para todos os problemas brasileiros e o eleitor parece que não entendeu grande parte do que estava nesse pacote. E o candidato também não teve, talvez, tempo e nem a humildade de explicá-lo com calma e talvez nem tivesse tempo para isso, porque essa campanha realmente foi muito curta. Depois apareceram as que eles chamam aí de meninas, né? Sobretudo a Simone Tebet, que trouxe alguma novidade para a campanha, com um crescimento expressivo, que é de 1 para 2, para 3, para 5, agora já empatado em terceiro lugar, com o candidato Ciro. Mas não a ponto ainda de ameaçar o primeiro turno, né? Não se qualificar para o primeiro turno como substituta de qualquer um dos candidatos, ou para formar um número de votos suficiente para que o segundo turno aconteça, por não se ter conseguido a votação suficiente para resolver no primeiro turno. Então, um comentário, onde eu acho que todos os candidatos erraram, talvez menos Lula, que volta, como Getúlio teria voltado, não é? Ele volta, não sei, a maioria de vocês não era nascida quando houve a volta do Getúlio, foram buscar o Getúlio Vargas, para de novo resolver os problemas nacionais nos anos 50, e o Dr. Getúlio, embora muito criticado, acabou sendo eleito e o final do seu governo não foi um bom final, né? Ele acaba se matando no Palácio do Catete. Mas o Dr. Getúlio, ele tinha, assim como o Lula, uma aproximação forte com as classes trabalhadoras,
era conhecido como o pai dos pobres, e tinha um recall importante de defesa da industrialização brasileira. Vale recordar que naquela época o Brasil deixava de ser um país do agronegócio, ou um país agrícola, do café, do país dos cafeicultores, dos exportadores de café e tudo mais, para ser um país a caminho da industrialização. E esse esforço foi feito a partir da urbanização, por forte geração de empregos, primeiro na indústria siderúrgica, na indústria da construção urbana, na construção civil, e mais tarde, já na proximidade do governo Juscelino, com a indústria automobilística, que acabou formando base da riqueza do ABC paulista. Então, o Lula, ele trouxe essa, mesmo sem citar o Getúlio, trouxe esse recall que as pessoas tinham de um momento melhor, de vida melhor, em que babás iam à Disney e que jovens de qualquer cor ou qualquer origem tinham oportunidades, podiam ir à universidade e fazer concursos e ocupar suas funções e exercer, formar família, né? Então, esse recall ficou, e eu tenho a impressão que esse lulismo de volta traz um pouco dessa lembrança dos tempos do seu governo, que foi um governo com muitos problemas, com muitos pecados, mas foi um governo que resolveu, pelo menos, acho que 2 ou 3 questões brasileiras. Uma, essa do nosso endividamento externo. Acho que nunca mais o FMI veio ao Brasil para cobrar do Brasil qualquer fatura, como faz agora na Argentina. E eu me lembro de uma foto em que o Juscelino Kubitschek ele se levantava para cumprimentar o Fossa Dulles e o emissário do FMI, acho que nos anos 56, 57. E isso não há mais, porque o Brasil hoje tem uma reserva cambial importante e em função talvez do pré-sal e do agronegócio. E outra coisa que eu acho que fica no recall do que foi o governo Lula, que acho que a oposição não trabalhou direito, foi o recall da esperança, né? Nenhum candidato, nenhum candidato trabalhou a questão da esperança, né? O Bolsonaro ele ficou jogando contra a urna, jogando contra, disseminando talvez medo, e o eleitor ele não gosta de medo e insegurança. O próprio Ciro não vendeu esperança, vendeu um pacote fechado, e Simone um pouco, Soraya talvez, mas não tem expressão. Mas a esperança é um projeto que você compartilha na política, né? Mesmo que você não realize a esperança depois, mesmo que seja ilusória, visionária, ilusória, ela é um componente importante da campanha eleitoral. E eu acho que aí todos erraram em não vender a esperança, vender medo, vender ódio, vender cisânia, vender. Então, onde você tinha esperança, aí ficaram falando em corrupção, 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 mas aí vem o problema do Ministério da Educação, vem a questão da imobiliária que compra imóveis em dinheiro vivo, vem outras questões que vão minando essa questão da seriedade, né? Ah, são todos corruptos. Ah, bom,
então vou me aliar ao Centrão e vamos todos nos locupletar. E essa percepção, eu tenho a impressão que ela passa, não é? Ela passa para o eleitor médio e miserável. Hoje nós temos um contingente grande de miseráveis, não é? Então, resumindo, acho que ainda é cedo, há 9 dias das eleições, para cravar primeiro turno. Eu acho que ainda tem muita, não muita, mas alguma lenha para se queimar aí. Eu acho que pode haver surpresa, acidente de percurso. É, enfim, vamos ver agora na reta final como as coisas se andam. De qualquer modo, assim como as circunstâncias que trazem Lula a esse primeiro turno, com essa competitividade, elas se repetem do momento do Getúlio, as circunstâncias de momento que, ou das circunstâncias que levaram à eleição do presidente Bolsonaro em 2018, elas não estão presentes hoje, não é? Então, estão bem distantes. O brasileiro de 2018 não é o brasileiro de 2022. A realidade é outra, a expectativa é outra. A segunda pergunta que nos propõe nosso grande Ferreira é por que as pesquisas não conseguem refletir as ruas, ou porque o Bolsonaro não consegue refletir a pesquisa da rua. O Datapovo não se reflete lá no Datafolha, IPEC e outros. Né? A primeira coisa que eu posso dizer é que pesquisas erram. Tá? Mesmo com base científica, elas não são ciência exata. Quantas vezes o antigo Ibope errou? Aí mesmo em São José, houve um momento na campanha de Pedro Ives ou de Ângela, em que o Datafolha, o Ibope errou. Então, a metodologia é científica, mas ela é baseada, e atualizada, evidentemente, mas baseada no censo que já está superado, que agora que estão refazendo o censo, né, de 2020, com 2 anos de atraso. Então, as pesquisas erram. E, de novo, não vou falar mais de esperança, mas a campanha do Bolsonaro não conseguiu refletir os bons resultados que, porventura, apareceram na economia. Tem alguns bons resultados. O controle da inflação, apesar dos juros elevadíssimos, a geração de emprego, que já começa. Ele não conseguiu reconhecer claramente, embora tenha reconhecido no momento a gravidade da pandemia, mas não conseguiu passar para o povo essa impressão de que o Brasil esteve 2 anos, assim como todos os outros países, né, 2 anos submetido a sacrifícios enormes, inclusive de mobilidade, e a escola, de ir ao trabalho e tudo mais, para quem tinha trabalho, né, porque muita gente perdeu o emprego. Ele não conseguiu transformar esses 2 anos que nós sofremos, todos, em um sofrimento conjunto de governo. Ele não se apropriou desse sofrimento. Continuou com aquela coisa, essa coisa de mimimi, enfim, não é. E foi uma coisa importante. Foi uma coisa importante para todos os povos no mundo inteiro. Foi um momento impactante, um momento importante. E a equipe do presidente Bolsonaro não soube se apropriar disso e não soube vender a esperança de um futuro melhor. Então, pesquisas erram, sim. E por que que as pesquisas não refletem o que se vê nas ruas? Porque o que se vê nas ruas embora a pesquisa seja um retrato, o que se vê nas ruas também é um retrato. Não é a realidade brasileira, dos rincões e grotões, como o próprio presidente outro dia citou. O que se vê na rua
de um Brasil de 210 milhões de habitantes, nós teremos um corte de 160 milhões de habitantes. Tá? De 160 milhões de habitantes, suponhamos que 120 milhões de habitantes comparecerão às urnas daqui a 9 dias e depositarão cada um seus 5 votos. Se isso é verdade, então teremos 120 milhões de votos a serem apurados. Desses 120 milhões de votos a serem apurados, vamos supor que 1%, vou fazer uma conta mais simples, de cada 10, 1 é rico. Tem moto para motocicleta. 3 são da antiga classe média, que hoje pena para pagar suas contas de água, luz, supermercado. E, embora tenha havido esse esforço de redução de impostos nas bombas de combustível e de redução de gás, isso não se refletiu também, porque o mediador, não vou dizer atravessador, porque ele é o que leva o produto à bomba ou leva o gás à cozinha, ele se apropria um pouco dessa diferença, já que já teve prejuízo 2, 3 anos, agora vai tirar um pouco da diferença. Então, nós estamos falando de 1% de brasileiros conservadores, supostamente, embora nesse 1% também tenha liberais, avançados e esquerdistas. Nós teremos aí 3% que formavam a base forte do conservadorismo brasileiro, que é a classe média, e 6 de cada 10, 6 brasileiros que hoje estão na penúria, esperando um amanhã melhor. Então, eu acho que, por isso, talvez, as pesquisas, por serem falhas também, do ponto de vista não metodológico, mas do ponto de vista de captação, porque são 160, 280 entrevistas em 100, 120 milhões de eleitores, de todos os Brasis, tão diferentes, tão diversos. Né? Então eu tenho a impressão que talvez por isso haja esse incômodo de as pesquisas não refletirem esse clamor das ruas, quando houve aquele protesto contra Dilma, as ruas se encheram, mais do que agora com essas motocicletas, talvez. Então, nem sempre as ruas elas vão se refletir lá na pesquisa eleitoral, que tem muita vantagem, pode ser interessante, pode ser um guia, mas também não tem esse rigor, embora tenha base científica, não tem esse rigor de ciência exata. Então, acho, voltando, ainda é cedo para cravar primeiro turno, porque depende muito de crescimento de alguém da terceira via, e também é tempo ainda de haver uma mudança de campanha em que se venda mais esperança, não é? E não a volta da volta, que isso já não cola mais. As circunstâncias daquele momento não estão presentes hoje. Né? E eu acho que falta agora, nessa semana final, mostrar efetivamente, do ponto de vista positivo, o que foi feito realmente, né? O que foi realizado realmente. Porque os efeitos da economia demoram a chegar. Né? Você
Você percebe que a construção civil, por exemplo, é uma das primeiras que sofrem com a crise, é das primeiras que dizia o Sérgio Porto que era uma das últimas que recuperavam, mas eu acho que é a primeira que reflete. E obras públicas, né? Não cuidaram de empregar muita gente aí em obras públicas, agora já não pode mais, mas no começo desse ano. Cometeram erros e, de qualquer maneira, temos que botar foco na esperança. Foco na esperança, porque o que nos interessa no final do dia, a gente não come dinheiro, né? No final do dia é que haja educação para todos, saúde para todos e comida na mesa. Obrigado a todos. Tenha aí uma boa discussão. Desculpe, espero não ter sido muito prolixo, longo. Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Um beijo, São José dos Campos, Vale do Paraíba, amigos, amigas. Fiquem em paz. Obrigado.